Amigos do esporte, muito boa noite. Está iniciando mais o Esporte na TV, nessa noite de terça-feira. E eu vou dizer assim, uma noite especial, né? Porque eu estou hoje, na primeira parte do programa, terei a oportunidade de apresentar um treinador que já está em viagem, caminhos, iniciando praticamente uma viagem, uma trajetória que eu tenho certeza que vai ser de sucesso, como foi ele como jogador de futebol, né? Jogou nas principais equipes do futebol brasileiro e agora começa a sua caminhada como treinador. Na segunda parte nós teremos um outro treinador que já escreveu a sua história de sucesso e vai vir aqui para falar de um livro que ele está apresentando. Então, eu acho que até podemos abrir aí, como acontece todas as terças-feiras. Na minha direita, bem à minha direita, está ele, o Daniel, como está aí todas as terças-feiras. Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, Valdir, boa noite aos nossos telespectadores de casa, tudo bem? Na expectativa da estreia anilada amanhã na Copa Luiz Fernando Costa. Contra o Brasil de Farroupilha, que tem um cidadão do lado aqui que muito tempo trabalhou lá e já falou isso para nós, que é o preparador físico do Esporte Clube Novo Hamburgo, o Márcio Vitória, que conhece um pouco os caboclos da aldeia lá. Isso vai facilitar ou isso não facilita nada, Vitória? Boa noite. Boa noite, Valdir. Boa noite, Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite, telespectadores. Mudou bastante coisa do tempo que eu estava lá para agora, né? Então, na verdade, a gente pode passar algumas informações assim a respeito da atmosfera, digamos assim, que vai ser a disputa, né? Mas as pessoas e os atletas que estão lá são bem outros. Bom, e a minha esquerda, né? Ontem até brinquei de direita e esquerda, porque tinha também um diretor da natação, da ginástica, ontem a esquerda, aí só da esquerda sempre tem o poder, né? Pois está à minha esquerda um jovem treinador que já vem trilhando, eu acho que ele vai dizer isso ou não, se eu estiver enganado, nas categorias de base do Internacional, depois no 15 de novembro. Trabalhou com o Roger Machado no Novo Hamburgo e agora assume. Mas eu lembro a carreira do Daniel quando ele estava nas categorias de base do Internacional e depois, eu acho que já começando no profissional, até porque o Evandro, que é o sobrinho, moravam juntos, né, no mesmo apartamento, na concentração lá. E aí o Daniel, sucesso no Internacional, jogou no Corinthians, jogou categorias de base da seleção brasileira. Tive a oportunidade de ver ele jogando no Americano de Canudos, né? Agora já no fim de carreira ou já se divertindo. E agora começando uma carreira importante de treinador numa equipe importante e que eu estava agora, sim, de relance, lembrando treinadores que começaram. O Enio Andrade começou a carreira no Novo Hamburgo. Jaime Schmidt, que depois vai estar aqui para fazer o lançamento dele, começou a carreira no Novo Hamburgo. O Geninho, que era goleiro do Novo Hamburgo, começou a carreira no Novo Hamburgo. E aí tem o Valdo, que hoje não é treinador, ele tem uma escolinha. O Valdo, que foi vice-campeão mundial, também começou. Então tem tantos treinadores que começaram a carreira no Esporte Clube Novo Hamburgo, como treinador. Benhur, e aí, e daqui a um pouco, se nós ficar falando um pouquinho mais, vai aparecer mais. Pois hoje tem a satisfação de ter o Daniel Franco aqui conosco, participando do nosso programa, e dizer para ele que aqui é o santuário, que normalmente a pessoa passa por aqui e depois tem frutos. Então eu quero realmente colaborar com isso, para que você tenha uma caminhada de sucesso, amanhã já à noite lá em Farroupilha. Boa noite, primeiramente, boa noite à mesa, Valdir, Márcio Vitória, que estávamos juntos trabalhando, Daniel, prazer enorme e uma satisfação, né, Valdir? A gente se conhece há tanto tempo, né? Eu particularmente conheço a família quase que toda, né? Porque Mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, isso aí
Minha relação começou com o Evandro quando nós éramos juniores no Internacional. Depois eu subi profissional, moramos juntos, e aí depois tivemos negócios juntos aqui em Novo Hamburgo, empresa, e hoje o Evandro é o cara que... Estamos sempre juntos, e a família também, o Chimitão... jogador de pôquer, ele não pode vir aqui porque... Pois aí as paixões dele. Tô brincando, é o Zecão, sem dúvida nenhuma, uma figura sensacional. Eu chamo de Chimitão, todo mundo chama de Zecão, eu chamo de Chimitão, mas são pessoas que eu trago junto comigo, no fundo do coração, toda a família. Você jogou o primeiro time, você começou no Internacional, nas categorias de base internacional. Você profissionalizou pelo Internacional ou não? Eu comecei no Inter com 11 anos, como atleta com 11 anos, passei por todas as categorias de base, fui atleta dessa pessoa maravilhosa que virá após nós aqui, o professor Jaime Schmidt, no meu primeiro ano de juniores. Lembro de uma competição que a gente disputou a Taça BH. No retorno da Taça BH, eu fui convocado para a seleção brasileira no final daquele mesmo ano, de juniores. Na volta da seleção, eu já me ingressei no grupo profissional do Internacional. Eu tinha 17 para 18 anos. Me lembra um dos times do Internacional, assim, rapidamente, do goleiro até o... Fernandes. Naquele tempo tinha ponta esquerda, né? Eu vou lembrar, logicamente, do título mais importante que eu tive com o Inter, que foi a Copa do Brasil. A gente já não tinha ponta esquerda ali. Era Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Pinga, eu, Simão. Ali nós tínhamos um trio de volante que jogavam sempre dois, que era Simão, Márcio Bittencourt, que veio do Corinthians, e o próprio Elson, então tinha um revezamento. Aí nós tínhamos Maurício, Marquinhos, Gerson, tinha o Caíco e o Silas também, que faziam revezamento nesse time aí. Esse era o Maurício, que é aquele que depois jogou no Grêmio também. Primeiro no Grêmio, depois no Inter. Né? Essa equipe foi a que marcou a trajetória, a última conquista a nível nacional que o Inter teve. E eu, graças a Deus, tive a felicidade de fazer parte desse grupo aí. Depois você foi para o Corinthians ou não? Passei vários clubes, mas os mais importantes, eu saí do Inter, fui para o Corinthians, fui novamente campeão da Copa do Brasil, lá ganhamos de 1-0 do Grêmio aqui no Olímpico, gol do Marcelinho Carioca. Saí do Corinthians, fui para o Atlético Mineiro, Bahia, aí fui para a Alemanha, fiquei uma temporada lá. Retornei, aí tive um problema, uma lesão no joelho, aí eu comecei a rodar em times mais medianos. Aí joguei mais no Avaí, joguei no Fortaleza. Aqui no Sul eu tive passagens rápidas pelo São José, Santa Cruz, Brasil de Pelotas. Joguei mais ainda no Ituano, passagem rápida, Inter de Limeira. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Variedade. Vamos, deixa por aqui, porque senão vai terminar o programa e tu tá só dando currículo. E tu colocasse sobre... Me viu jogando no americano. Foi o último título? Eu ia dizer, isso foi o último título? Foi o último título como atleta. Como atleta. Ali eu já tinha parado de jogar. O americano fazia 10 anos que não jogava mais competição. O Evandro... Né, começou com o treinador, derrubaram o Evandro lá. Resolveu reabrir o americano, juntamente com o Tuca, pessoas ali excelentes, maravilhosas. E a gente já no primeiro ano fomos vice-campeões, depois, 2 anos seguintes, fomos campeão do estadual, amador, e campeão sul-brasileiro. Então foram os últimos... Aí já comecei a minha trajetória como treinador nas bases do Inter. Comecei no Inter como avaliador técnico. Um ano após eu estava de auxiliar dos juniores, categoria juniores, e aí no ano seguinte eu voltei e comecei a minha carreira como treinador do Sub-16. E aí eu fui treinador de todas as categorias, até eu tive um certo período ali interinamente treinando o pessoal que não foram para uma viagem, para um torneio na Alemanha da equipe principal. Eu lembro que naquela ocasião ficaram treinando o Índio, o próprio Jô, que não foram para a viagem, o Índio estava retornando de lesão, acho que o Jô também, ficaram treinando comigo, então já começou uma experiência, mas eu quero colocar que quando eu pensei, imaginei em dar sequência à minha carreira esportiva, porque a minha vida toda foi no esporte. Quando eu parei de jogar, eu parei assim, aquela situação meio triste com o futebol, né? Por tudo que envolve o futebol. E a gente sabe que o futebol é muito mais do que o telespectador vê. Tem muitas outras coisas envolvidas. Que o torcedor, né? Exatamente. Tem muitas outras coisas envolvidas. E quando eu parei de jogar, eu fui jogar no americano, fui jogar amador, e fiquei uns 2 anos a 3 anos sem ver jogo, sem ir a estádio. Me renovando, me botando a minha cabeça em ordem. Quando eu resolvi voltar,
antes de eu resolver voltar, eu resolvi estudar, começar a estudar. Então, eu me formei em Educação Física, né, aí conciliando o trabalho no Inter e a faculdade. Me formei e aí agora estamos... Graças a Deus, agradeço também ao Claudemir, que abriu as portas do Novo Hamburgo. O primeiro time profissional foi o 15? Foi o 15, foi o 15. Eu saí do Inter, assumi o 15 nas copinhas de 2013. Eu me lembro, alguém disse, mas trocar as categorias de base do Internacional, que está ganhando um pouquinho para pegar o 15, mas é começo de trajetória. Era uma trajetória e, na verdade, eu não troquei. Houve um desentendimento com o diretor lá, e eu acho que a gente tem que ter alguma ambição na vida. Né? E eu sempre fui um cara que ambicionei muitas coisas e sempre fui atrás daquilo que eu desejo. Infelizmente, eu sei que vocês vieram assim, um dia que a gente tinha pouco espaço e estão quase encerrando, e nós poderíamos passar a noite toda falando, e eu quero deixar esse convite, que você venha aqui para a gente continuar a falar. Então, eu gostaria só que, quando nós temos mais 2 ou 3 minutos, só que você falasse um pouquinho do atual plantel e a expectativa de jogo amanhã contra o... Já que o pessoal na rua pergunta, Valdir, mas jogaram 2 amistosos quando o time perderam, e daí pegaram um time lá que veio do Rio, sabe lá da onde, e aí tocaram 4. Será que esse time está preparado para enfrentar um Brasil de Pelota, um Brasil de Farroupilha que estava numa competição até pouco tempo? O que eu posso te dizer, Valdir, é o seguinte, a direção do Novo Hamburgo teve muitas dificuldades para manter a equipe profissional em atividade no segundo semestre. Como não é novidade para ninguém, o Novo Hamburgo passa por, como vários clubes do Brasil, né? E o Novo Hamburgo estava definido a não disputar. Exatamente. Né? Com clamor e aí... Passa por dificuldades financeiras imensas. Resolveram participar das competições... preferencialmente usando os meninos da categoria sub-20. Né? Eu fui convidado pelo presidente e aceitei, porque eu vi, não os meninos sub-20, eu vi uma possibilidade de crescimento na minha vida profissional, assim como eu também percebi que eu poderia agregar alguma valência maior para esses meninos que estão subindo, né? Que estão surgindo aí para o cenário. E abraçamos a causa, já havia participado do Gauchão juntamente com o Márcio Vitória. O Márcio Vitória permaneceu no clube. E aí eu ia dizer, aí tu tem um stay porque exatamente. Tem história no Novo, tem história no Novo Hamburgo. Por onde passou. A gente se relacionou super bem durante o Gauchão, juntamente com o Roger e o restante da comissão. Então, ficou uma base da comissão, capitaneada por mim e pelo Márcio, logicamente, mas a gente com entendimento muito bom e a gente consegue, no dia a dia, passar coisas muito produtivas para os meninos. E eu acho que, independente do resultado final de campo, o importante é o que a gente consegue passar para eles e que eles consigam assimilar. E o crescimento desses meninos, nesses 33 dias que a gente está trabalhando, ele foi muito grande. A gente vai avaliar as 2 derrotas para o Inter e para o Lajadense, depende do lado que tu vê a situação. Porque... Hein, Daniel, desculpa te interromper, mas eu me recordo que no jogo treino contra o Lajadense, o primeiro tempo foi 0-0 contra o time titular do Lajadense, que joga a Série D. Sem dúvida. Foi o segundo jogo treino. Na verdade, quando se está numa intertemporada com um grupo jovem se reconhecendo, o importante é tu começar com times mais leves, para depois tu aumentar o grau de dificuldade. Nós fizemos a pirâmide ao inverso. Nós começamos com 2 times muito fortes, o Inter B, que são atletas que estão ali há 2, 3 anos. Que entram a qualquer momento aí titular. Qualquer momento são solicitados pelo Diego. E o Lajadense, que tem 35 jogadores no grupo, fez 40 minutos com a equipe principal, que jogou domingo e ganhou agora, onde a gente já mostrou uma evolução muito grande nesses 40 minutos. Depois eu também fiz algumas alterações na equipe, até porque eu preciso conhecer quem eu tenho nas mãos. E aí a gente cometeu alguns equívocos e o Lajadense conseguiu fazer os gols. É aquele negócio do futebol, o resultado não diz o que foi o jogo, porque o primeiro tempo foi bem equilibrado. Consequentemente, no último jogo treino, é um projeto do Wellington Monteiro, lá do Rio. A gente teria, a princípio, esse jogo treino marcado com o sindicato dos atletas, mas nós conversamos, a comissão conversou e a gente achou melhor fazer com esse projeto do Wellington Monteiro, porque são uma cultura diferente de futebol, meninos diferentes, que mostraram alguma coisa diferente para nós. Até para dar também uma confiança para a sua equipe. Exatamente, a gente precisava dar uma confiança para os meninos, tanto que os treinos seguintes, e a gente finalizou hoje a semana preparatória para o jogo, foi de uma evolução muito grande, nos deixou bastante feliz. Bom,
Eu só gostaria de perguntar para o Márcio Vitória como é que está essa preparação física do Noia para a estreia amanhã lá em Farroupilha, Márcio. Como é que está essa preparação final? Foi boa a preparação, acredito que a gente teve um tempo bom para trabalhar, né, para desenvolver as atividades, então a gente já se conhecia, eu e o Daniel do Campeonato Gaúcho, então a gente consegue organizar bem, executar bem os treinamentos e a resposta tem sido muito boa, né? A gente sabe que é um enfrentamento difícil, né? Porque o Brasil é uma equipe que até pouco tempo estava jogando e uma equipe, digamos assim, que pode ser considerada mais experiente que a nossa, mas os treinamentos foram bons, a intertemporada foi muito boa, tanto que hoje a gente tem todos os atletas à disposição, né? Não tem nenhum problema de lesão, todos estão aptos para que o Daniel consiga utilizar eles nessa competição que vai começar amanhã. Então isso aí nos deixa muito satisfeitos. Bom, eu gostaria de agradecer ao Daniel e ao Márcio, né? Infelizmente o relógio corre. Quando o assunto é bom, passa rapidamente, mas vai ficar aqui o espaço para que a gente possa, com mais tempo, conversar numa outra oportunidade. Eu sei que vocês hoje estavam praticamente concentrados aí, já pensando no jogo amanhã, mas deram um espaçozinho até para que a comunidade possa conhecer melhor. O Márcio, o pessoal já conhece há muito tempo, o Daniel está chegando praticamente agora, já trabalhava como auxiliar, agora é o treinador, então tenho certeza que o torcedor está torcendo por vocês e eu desejo que amanhã realmente comece com o pé direito e outras oportunidades eu gostaria de que você estivesse conosco aqui. Obrigado pelo momento, pelo espaço. Com certeza estarei à disposição, na medida do possível, para voltar ao programa. E eu quero só pedir o apoio, né, da comunidade, do torcedor anilado, não só para mim, para a nossa comissão, mas sim para os meninos. Os meninos vão precisar muito do apoio. Se tiver apoio para ti, vai estar dando para os meninos e para o Novo Hamburgo. Exatamente, porque os meninos são jovens, passíveis de erros, né? A gente sabe que quando você é muito jovem, tu carrega uma responsabilidade, às vezes coisa simples acaba errando, então um pouquinho de paciência que desses meninos pode sair coisa muito boa aí para o Novo Hamburgo. Primeiro jogo é amanhã, segundo jogo é domingo às 11 horas. Domingo, 11 horas da manhã. Pela outra competição, né? Ah, pela outra. Valmir Lurus. E quanto o segundo jogo do mata-mata, esse aqui? Quarta que vem. Quarta que vem. Isso. Então tá aí 3 jogos. Estamos chegando ao espaço dos nossos apoiadores e vamos agradecer mais uma vez ao Márcio Vitória, ao Daniel Franco, desejando todo sucesso para eles. Eu tenho certeza que o Novo Hamburgo está no caminho certo. Parabéns à direção do Novo Hamburgo que investiu nessa dupla aqui, toda a comissão técnica que está lá e também nos jovens que estão aí da prata da casa. E aí todo mundo diz, não aproveita a prata da casa, está aí, está fazendo um grande time, chegou a hora da comunidade dar esse apoio. Domingo é o jogo aqui, 11 horas, a estreia na outra competição, e esse horário, 11 horas, pegou. Pena que é o dia dos pais, né? Mas dá para o pessoal ir ligeiro lá ver o jogo e depois, então, poder confraternizar em família. Vamos aos nossos apoiadores.